E aí galera, boa noite, aqui é o Eric. Então, na aula de hoje eu vou estar ensinando aqui a vocês como criar um banco de dados utilizando o XAMPP e a linguagem MySQL. Então, primeiramente eu vou estar explicando para vocês aqui o que é o XAMPP, que no caso eu já acabei de abrir aqui. Então, o XAMPP ele é basicamente um programa com os principais servidores de código aberto do mercado, incluindo o MySQL, que é a linguagem de banco de dados que nós vamos aqui utilizar. O XAMPP ele é independente de plataforma, então não quer dizer que ele é um software livre, que consiste principalmente na base de dados MySQL. O MySQL é o principal dele. Então, e o MySQL se trata da linguagem que nós vamos utilizar aqui para criar esse banco de dados. O MySQL nada mais nada menos é que um sistema gerenciador de banco de dados relacional de código aberto e utiliza a linguagem SQL como interface. É atualmente um dos sistemas de gerenciamento de banco de dados mais populares da Oracle Corporation. Então, o XAMPP aqui ele está aberto, né? E para a gente startar ele, né? Para a gente começar a utilizar este banco de dados, a gente precisa estar aqui dando um start nele. No caso, ele já estava aqui aberto, desculpa galera, mas eu vou mostrar para vocês como abre. Então, para abrir ele é muito fácil, você clica no programa, aí você vai apertar aqui em Start Apache, em Apache e depois embaixo MySQL. Aqui, então, quer dizer que eles já estão abertos para ser utilizados. Aí do lado aqui de Stop em MySQL, você aperta aqui em Admin, que no caso a gente vai administrar, que a gente vai utilizar ele aqui. Então, aí vai abrir direto numa página web, tá? Vai abrir o seu navegador, não sei qual que você utiliza, mas vai basicamente aí abrir no seu navegador essa página escrito localhost /phpMyAdmin. Então, olha só, já abriu aqui, né? Como vocês estão vendo. Então, para a gente começar a criar esse banco de dados, a gente precisa apertar aqui em SQL. Só um minutinho, que o computador está um pouco lento. O computador está um pouco lento, mas já está carregando e vai abrir aqui. Só um minutinho. Então, aí vai abrir aqui esta página. Então, e aqui esse campo que vocês estão vendo aqui abertos, que tem como a gente digitar, né? É onde a gente vai inserir os dados. Então, primeiramente a gente precisa criar esse banco de dados. A gente vai precisar dar um nome a ele. E no caso, o comando que a gente utiliza para criar esse banco de dados é o create database. O código, como vocês podem ver, ele é em inglês, mas basicamente quer dizer criar um banco de dados. Aí você coloca create database e do lado você vai apenas colocar o nome dele e fechar com ponto e vírgula. Então, como se trata, a gente vai criar aqui de um banco de dados de uma ONG, né? E essa ONG, ela é uma ONG que atende crianças e adolescentes, né, na rede que ela atua, e que funciona numa casa cedida por uma empresa, uma casa totalmente adaptada. Então, e atende crianças e adolescentes na região que atua, e aí, lá eles possuem vários atendimentos. As crianças recebem atendimentos médicos, psicológicos, e também participam de várias oficinas educativas, né, que ensinam música, informática, etc. Então, o nome que a gente vai dar a esse banco de dados vai se chamar ONG. Ó, eu prefiro colocar aqui em letra maiúscula, como se trata de uma ONG, né? ONG Casa de Vô. Olha, eu sugiro a vocês colocarem assim por underlines, porque pode dar um erro aí você tirando underline e colocando aqui tudo junto. Olha só, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aí o código já está dando um erro. Aqui, ó, já está dando um erro. Então você precisa separar aí por underlines. Aí vai ficar ONG underline Casa de Vô. Estou mostrando aqui para vocês basicamente, galera, mas vocês podem criar o nome aí como vocês quiserem, tá? Do seu banco de dados que você for criar. Mas separa sempre por underline para não dar esse tipo de erro. Olha, agora o código, ele não deu nenhum erro, está pronto para ser criado. Aí para ser criado, você vai apertar aqui em executar. Aí você espera, ó,
o MySQL não retornou nenhum registro. Então quer dizer aqui que o banco de dados ele foi criado. Ele foi para essa página aqui, que eu no caso já tinha criado um banco de dados aqui, né, de teste. E a gente vai abrir aqui o banco de dados. Aqui, ó. Foi aberto aqui, galera, essa escadinha aqui que vocês estão vendo, porque eu já tinha criado o nome ONG Casa de Vó Teste para testar o código antes de dar essa aula aqui para vocês. Mas no caso, o nosso banco de dados se trata desse aqui. Então, aí a gente vai clicar nele, né? Ó, nenhuma tabela encontrada na base de dados. Isso é por quê? Porque a gente não inseriu em nenhuma tabela. E como eu estava dizendo para vocês, essa ONG que a gente vai criar, esse banco de dados, possui vários atendimentos, atende crianças, tem atendimento médicos, psicológicos. E como é uma ONG independente, né, que é uma organização não governamental, ela recebe várias doações de pessoas jurídicas, físicas, de redes como supermercados, universidades. Então, aí no caso, ó, basicamente as tabelas que nós vamos criar dessa ONG é a crianças, adolescentes, funcionários e doadores que vai constituir nessa base de dados aí da ONG Casa de Vó. Então, aí no caso, ó, nós vamos criar a primeira a gente vai começar na tabela crianças. Ó, aí mostrando aqui para vocês como criar essa tabela. Então, vou mostrar aqui para vocês todo esse código, né, de como consiste aí a criação dessa tabela. Então, aí consiste basicamente assim. Vou estar explicando aqui para vocês. O código é esse, create table. Então, create table, que quer dizer criar tabela. Bom, vocês viram no código anterior que antes estava escrito aí create database, que queria dizer criar banco de dados. Então, o que vai mudar aqui é a palavra. Mas não esquece que assim que você criar o banco de dados, você tem que clicar nele, vir em SQL e criar aqui o banco de dados, porque senão não pode ter um erro. Porque para criar uma tabela, essa tabela tem que estar dentro aí do banco de dados. E nós vamos colocar aqui, primeiramente, a criação da tabela crianças. Então, aí você vai definir as colunas que vai ter essa tabela. Então, no caso, as colunas que vamos ter é criança ID. O ID, no caso, né, ele vai ser a primeira key dessa tabela. O que é o primeiro key, galera? A primeira key, ela é a chave primária dessa tabela. Então, aí toda tabela, ela possuirá uma e somente uma chave primária. Essa chave é utilizada como identificador único da tabela, sendo representada por aquele campo, que não receberá valores aí repetidos. Então, a primeira key é muito importante, né, para um dado de uma tabela, quando você for procurar aí, né, alguma coisa no banco de dados, você precisa de uma informação, é mais fácil você procurar pelo ID dela, porque o ID dela, a chave que vai ser a chave primária, vai te ajudar a encontrar em toda uma base de dados. Vai ser um identificador único, como eu disse na explicação aqui para vocês. Então, ó, aí no caso vai ser criança ID, a primeira key dessa tabela. E como é um primeiro key, galera, olha só, você precisa colocar que é um número inteiro. Você vai utilizar esse código aqui, int. Ó, int, aí você vai colocar um sign not null. O que quer dizer not null? Que não vai receber números nulos. Quer dizer que a contagem desse ID vai começar do número 1. E auto-incremente, porque a gente não precisa, na hora que a gente for inserir os dados na tabela, inserir um ID, porque ele vai ser inserido aí automaticamente. Então, a gente precisa de estar colocando esse código aqui, auto-incremente. Então, ele não vai ser nulo e vai ser auto-incrementado. Então, o criança ID vai ser aí a chave primária dessa tabela. E a chave primária a gente coloca aqui assim que a gente determinar as colunas. Aí você vai colocar primeiro key, entre parênteses, criança ID. Então, as tabelas são criança ID, o nome da criança, a idade e o turno. O turno é em que período do dia a criança frequenta aí esta ONG, né, no caso. Aí, no caso,
você vai definir aí o turno. Aí no caso você vai utilizar varchar para turno e varchar para nome. Varchar que você vai incluir caracteres como nomes, pode incluir nomes, letras, aí normalmente, né? Aí você define aí um espaço de caracteres. Você pode definir o espaço que você quiser, mas olha só, coloquei aqui o 128 porque se trata de um nome e o turno, né? Porque nome pode ser nomes maiores, então você precisa de uma quantidade de caracteres aí adequadas. Então, ó, aí create table crianças, você abre parêntese, criança ID, int side not no autocrement, aí você coloca uma vírgula, não esquece de colocar vírgula, porque senão o seu banco de dados ele vai dar um erro, e logo o próprio champ aqui, ele vai te dizer que tem um erro, então não esquece da vírgula. Aí na criação de tabelas, você vai colocando vírgula, ó, nome baixar 128, vírgula, idade int, vírgula, turno baixar, vírgula, depois primeiro key, criança ID. Aqui já não vai precisar mais de vírgula e você vai fechar com parêntese e um ponto e vírgula. Assim que você colocou esse código, você vai apertar aqui em executar. Então, não retornou nenhum registro, quer dizer que não teve nenhum erro, né? Aí no caso, ó, já foi aqui para o banco de dados, vocês viram? Já foi aqui para o banco de dados a tabela crianças, mas porém ela não tem aí nenhum dado inserido. Ó, por isso que já deu esse erro aqui, porque não tem nenhum dado incluído. Olha só, criança ID, nome, idade e turno. Aqui em ONG casa de vó. E no caso a gente vai aqui em SQL e a gente vai criar aí as outras tabelas. Já foi criada a tabela criança, agora a gente vai criar a tabela adolescentes, porque lá atende crianças de 0 a 18 anos aí de idade, né, essa ONG. Então a gente precisa incluir também a tabela aqui adolescentes. Então, ó, aí o comando é o mesmo, galera, ó, é o mesmo, você vai definir o primeiro key, que é o identificador único, como eu expliquei aqui para vocês, tá? Você verifica o código se ele está correto, como esse banco de dados que eu criei aqui, ele já foi testado aí, ó, o código está correto. Quando você esquece de algum dado, o próprio banco de dados ele vai dizer aí que está incorreto, né? Olha só, por exemplo, vou dar outro exemplo para vocês. Tirando a vírgula, já deu erro aí no banco. Aí você precisa encontrar esse erro como um programador. Você precisa identificar este erro, né? Para não acontecer mais quando você for criar aí nessas outras tabelas. Aí é basicamente o mesmo, né? E você vai apertar aqui executar. Ó, o MySQL não retornou nenhum registro. Olha só que bacana. Foi criado a tabela, já foi direto aqui para o banco de dados, né? E o conceito, assim, vai ser o mesmo na criação das tabelas. Aqui, ó. Funcionários, por exemplo. Funcionários já é uma tabela um pouco diferente. Crianças e adolescentes vão ter praticamente a mesma coisa dentro da tabela, tá? E então a tabela de funcionários, ela vai ser aí um pouco diferente, pois tem dados aí diferentes, né? Ó, a gente não esquece, ONG casa de vó, você vai clicar em cima aí desse banco de dados, vai vir aqui em em SQL, me desculpe o erro. Então, aí você verifica. Ó, a tabela funcionários tem praticamente funcionário ID, que é o identificador único desse funcionário, nome, idade e o cargo em que ele vai atuar aí nessa ONG. Se é médico, se é professor, vai ser definido aí. Então, aí você aperta executar, verifica o código se ele está correto, né? No caso, você vai fazer tudo manualmente, então é importante você verificar cada dado se ele está inserido correto para não dar nenhum erro futuro aí no seu banco de dados. Ó, agora a tabela doadores. Olha só, aí vou mostrar aqui para vocês, né? Porque também é um pouco diferente das outras tabelas, mas consiste em basicamente tudo que essa ONG aí ela precisa ter. Create table, doadores, né? Ó, create table, você já sabe que é o código que você vai colocar antes dessa tabela. Você vai abrir o parêntese, definir qual é a primeira key, você vai colocar que ele o número não pode ser número e ele vai ser auto-incrementado. O nome do doador, o tipo do doador e qual doação que ele faz. Aí no caso, todos os dados aí eles vão ser varchar de menos o ID, que é a primeira key, que precisa ser um número aí inteiro.
Então, aí basicamente assim, aí você clica aqui em executar. Não teve nenhum erro, né? Agora vamos ver aqui todos, todas as tabelas aqui criadas. Ó, as tabelas adolescentes, crianças, doadores e funcionários. Assim que se trata a criação de tabelas, né? Aí no PHP MyAdmin no Champ, é assim que se faz a criação do banco de dados e da tabela. Então, na próxima aula, eu vou ensinar vocês como vocês vão inserir esses dados aí, tá? Os dados dentro aí dessas tabelas para o banco de dados aí já ficar completo. Então, galera, essa é a aula de agora, tá? Muito obrigado, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar aí me perguntando sobre a criação desse banco de dados. Mas essa aula já deu para entender direitinho como funciona a criação do banco de dados do Champ. É algo bem simples, né? Mas você precisa ter mente de programador para conseguir planejar esse banco de dados aí. Então, muito obrigado. Vamos para a próxima aula. Muito obrigado, galera. Tchau, tchau.